menos uma vez. Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz. Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de geografia de hoje. A gente vai falar um pouco sobre Ocidente e Oriente, certo? Quando a gente fala em Ocidente, primeira coisa que a gente deve ligar. O Ocidente, eles são os países da Europa, certo? São os continentes que têm raízes históricas e culturais ligadas à Europa, certo? Então, a gente pode ser considerado Ocidente, na verdade, já que o Ocidente são os países da Europa e todos os continentes que têm essas raízes históricas, então a América, a Oceania, pode ser considerada, né, o Ocidente. São grupos de países que alcançaram a hegemonia desde o século XX. Ou seja, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá. E aí, que a gente também considera Ocidente, que também está incluído, são países capitalistas e desenvolvidos, ou seja, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, novamente, a Austrália, a Nova Zelândia. E aí, né, onde vem um pouco a confusão, o Japão e Israel. Porém, o Oriente, em latim significa... o significado é em latim, né? Oriente é em latim, o significado é ao lado do sol nascente, ou seja, o leste. É um termo usado por ocidentais para se referir a todo o mundo oriental. Oriente Médio, Extremo Oriente e Ásia. Embora todos esses países e regiões eles tenham muitos aspectos, né, parecidos, historicamente eles nunca se definiram coletivamente como uma entidade única, real ou superficial, certo? Porém, a gente tá falando aí de coisas que são vistas, mas quando a gente fala geograficamente, a gente fala o quê? O Ocidente, ele fica a oeste, certo? Todas as regiões situadas a oeste do meridiano de Greenwich. Eu nunca soube falar isso. E o Oriente, a leste. Todas as regiões situadas ao leste do meridiano de Greenwich. Péssima nisso. Muito dessa divisão, certo? Eu falei agora da divisão geográfica, mas muito da divisão social que a gente falou no instante, que a gente vai continuar falando, vem de uma visão eurocentrista, certo? Da Europa, né? A Europa, ela é muito cheia de si. Essa ideia eurocentrista significa que é uma ideia que coloca a Europa como centro do mundo, né? Coloca como a principal civilização, a principal cultura, povo e língua superiores às demais, entenderam? Vem daí essa ideia. No Ocidente, a gente tem influência cultural do cristianismo, influência cultural europeia e influência cultural greco-romana, certo? Temos a tradição do racionalismo, filosofia, revolução científica e iluminismo. Temos o que a gente chama de sociedades ocidentais modernas, né, onde entra ali o pluralismo político, laicismo, estrutura social baseada na Revolução Industrial, problemas sociais, luta de classes, como sindicalismo, temos poluição, essas coisas. Como eu tinha falado, né, toda essa influência da Europa, a divisão entre Oriente e Ocidente é um produto da história cultural europeia e da distinção entre a cristandade europeia e as culturas além dela, né? Que seria a do Oriente. Tudo que é característico de uma cultura tradicional desses países são elementos da cultura oriental, como budismo, shintoísmo, confucionismo, as artes marciais, os origamis, certo? Então, tudo isso são orientais. E é tudo oposto das tradições, né, da Europa. Quando a gente fala em visão do mundo, a gente tem o Ocidente como uma mente mais racional, que preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica. Quando a gente fala do Oriente, a gente vai
dizer que trabalha mais um lado intuitivo, valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião, certo? Há diferenças até na visão da história, né, de tudo. Por exemplo, no ocidental, há uma história, uma visão linear da história. A história tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia ele irá acabar, terminar. Na cultura oriental, existe uma visão cíclica da história. A história se repete num ciclo eterno e o mundo dura até a eternidade, dura de eternidade em eternidade, né? Ok? Quando a gente fala em religião, a gente tem um conceito de Deus, certo? Aqui no Ocidente, né? Deus é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, é o único. Então, é o monoteísmo, né? O único Deus. No Oriente, o divino está presente em tudo, ele se manifesta em muitas divindades, né? É daí que vem o politeísmo. Bem, gente, tem várias diferenças, certo? Não dá pra falar todas, o vídeo já tá bem extenso, eu queria, é bem gostoso. Também não deu pra gente falar como houve essa divisão, né? Só abordei um pouco sobre a história da Europa, mas no livro de vocês tá mais explicadinho. E também a gente ainda tem outras aulas pela frente, né? Então é isso, gente. Beijinho, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos